É, é, estamos aqui fazendo a nossa primeira gravação, nosso primeiro teste do nosso Renovamente Cast. E que foi tão sonhado, tão esperado e tão desejado. E hoje eu estou aqui com Rafael, cara que tem me ajudado aí em tudo, cara que tem sonhado junto comigo. E aí, quais são as expectativas? Muito altas. O projeto que está ganhando forma. Quando a gente sonha é uma coisa, quando a gente executa é outra. E quando a gente executa, a gente vê as coisas tomando forma. Tem o lugar em que a gente coloca o microfone, onde é que posiciona as luzes. Tudo isso aqui que está muito bonitinho agora na filmagem. Tem todo o processo. Estou muito feliz, cara. Feliz porque é um sonho seu e também parte meu que está começando a tomar forma. Cara, vou te dizer, o dia de hoje já me ensinou muito, porque cada desafio aqui vencido e ainda não vencemos, né? É, tudo isso aqui ainda é muito prematuro, ainda é um bebê muito sem forma, sabe? Mas, como tudo na nossa vida, eu acho que o Renovamente veio para isso. E nada melhor que começar tão pequeno, que começar tão sem forma, para tentar explicar ao nosso público, tentar explicar àqueles que nos ouvem, que as coisas começam assim. É, a nossa base aqui vai ser a Bíblia Sagrada. E vamos lá, Jesus, pelo menos até naquilo que a gente pensa, que Jesus é Deus. E quando ele veio aqui nessa terra para cumprir os princípios dessa terra, ele não nasceu grande, não nasceu pronto, ele não veio pronto. Ele teve que ter um parto natural, ele teve que ser cuidado, escondido. E é algo muito interessante essa questão de esconder. Pode ver que as coisas preciosas de Deus, quando chegam aqui na terra, o inimigo ele consegue observar. E aí ele tenta destruir enquanto ainda é pequeno. E sempre é necessário alguém esconder esse projeto de Deus. Moisés precisou ser escondido. Jesus precisou ser escondido, precisou fugir. Precisou cumprir o passo a passo para vir a ser um libertador. E é isso aí. O podcast também agora na verdade ele já passou de uma fase do escondido, né? Hoje ele está aí nos seus primeiros passos. E, cara, sentimento é de gratidão a Deus, porque quando ele entregou esse projeto parecia algo muito impossível, sabe? E ver os primeiros começos aqui, sabe? Já é muito top. E aí? E, cara, é legal falar isso porque quando a gente vê as grandes histórias de grandes empresas, grandes projetos, tudo que é grande, sabe, começa de algum lugar. E às vezes quando você para perceber, poucas pessoas estão no começo das coisas. Moisés, só tinha Moisés e uma cabrinha lá que estava junto com ele quando a sarça começou a queimar. Quando Abraão ouviu a voz de Deus, provavelmente ele estava sozinho, no máximo com sua esposa. Sabe? Então, os pequenos começos, eles sempre começam de uma forma muito isolada, sabe? Separada. E eu acredito que também esse é um pequeno começo. E como todo pequeno começo, cara, começa de uma forma isolada, sabe? Mas depois outras pessoas vão se juntando na caminhada, outras pessoas vão participando disso e vão se alimentando disso também. Vão fazendo parte do processo, né? Se tornando parte. É... Então vamos lá, nada melhor que um pequeno começo do que o nosso público, pelo menos, começar a tentar entender aqui quem é esses loucos aqui que estão aqui desse lado. Vamos se apresentar. Quem é Rafael? Bom, Rafael tem 23 anos de idade, conhece a Jesus há poucos anos, teve o primeiro encontro com 16 anos. Nascido e criado em Salvador, Bahia, ama música, é ministro de louvor na igreja onde congrega, juntamente com um rapaz que está aqui do lado. O rapaz aqui do lado tenta. Claro, que inclusive é líder de louvor, diga-se de passagem. E atualmente Rafael tem trabalhado muito na área de tecnologia. Gosto muito dessa área, me encontrei muito nessa área. E já é uma das coisas que possivelmente no futuro a gente fale também, né? Sobre caminhada Sim, profissional, os milagres que têm acontecido nesse projeto. sim, muito importante e o quanto a gente tem que se adaptar. Eu vejo, pelo que eu conheço, assim, do que você já me contou,
o quanto você precisou se adaptar. E isso é tema, é claro. É claro que o nosso público vai sugerir temas, nós traremos temas. Mas o Rafael que está entrando nesse projeto, quais as expectativas desse Rafael? Bom, as expectativas iniciais são que a gente consiga iniciar uma semente, sabe? E nesse momento tem que ter muito cuidado, a gente vai errar bastante. E a minha expectativa inicial é contribuir muito para que a velocidade desses aprendizados, desses erros, seja o mais rápido possível. A gente precisa aprender a errar rápido, sabe? Quanto mais rápido a gente erra, mais rápido a gente vai acertar. Então, eu imagino que o grande objetivo agora é a gente errar e errar com muita qualidade. Feito isso, a gente vai aprendendo, inclusive aprendendo com as pessoas que vão estar acompanhando o Renovamente Cast nessa trajetória. E a minha expectativa é que esse projeto, no final das contas, ele exerça primeiro uma transformação e renovação de mente em nós, em quem participa, e logo depois nas nossas famílias, as pessoas que estão ao nosso redor, e até que enfim vai chegar na galera que está ouvindo, que pode estar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Mas eu tenho plena certeza de que todo esse processo ele vai se dar no tempo de Deus, sabe? Vai se dar numa caminhada que o Senhor vai estar medindo, vai estar regando esse tempo, sabe? A Bíblia diz que nós plantamos, mas é o Senhor quem dá o crescimento. Independentemente de quem põe a semente, independentemente se David está colocando a semente, se Rafael está colocando a semente, se alguém que vai vir participar como entrevistado, como participante vai colocar a semente, quem vai dar o crescimento disso vai ser Deus. Então a minha expectativa é que a gente esteja participando do início de um crescimento de uma grande árvore que vai alimentar muita gente. Muito importante isso. E assim, como estávamos conversando hoje, mais cedo, né? O porquê de que eu tenho tanta certeza que isso aqui é um projeto de Deus. E algum projeto, um propósito para minha vida. Porque eu tenho financiado isso aqui, sabe? Não é algo que a gente muitas vezes começa e não tem coragem de financiar, não tem coragem de investir. É mais assim, tipo, se der certo, eu invisto. Não, aqui eu investi porque já deu certo. Porque só da gente estar gravando isso aqui agora, para mim é um momento de muita felicidade. Tava ali muito ansioso antes de começar a gravar. Tava mesmo. Muito ansioso antes de começar a gravar. Mas eu tenho sentido uma tranquilidade aqui em falar, né? Como eu tava falando a gente estava aqui já iniciando um papo. Já apresentamos Rafael. Agora eu vou me apresentar, David. Meu nome é David Silva. Enquanto pessoa, sou esposo de Maiana. Tenho um filhinho chamado Arthur. Tenho 32 anos, vou fazer 33 agora. Onde desses 33 anos eu vou fazer 15 de ministério, né? Então já é uma caminhadazinha bem grande, entre trancos e barrancos, entre tudo que a gente passa para tentar manter a nossa mente sadia e conhecer a verdade, porque a própria palavra ela declara que se por Cristo, se pela verdade nós fomos libertados, aí verdadeiramente somos livres, né? Então, hoje, no ministério ali onde eu faço parte, eu sou evangelista, eu sou uma pessoa responsável por trazer uma palavra de avivamento, trazer uma palavra de direcionamento. E o intuito desse podcast foi isso. E como eu estava colocando para você mais cedo, é que eu não tenho medo das pessoas não virem ver esse podcast. Eu acredito assim que cada pessoa que se alimentar dele, acredito que vai sair daqui com a mente transformada. O meu medo é da parte de Deus não ter conteúdo, sabe? Perder o foco, perder o objetivo. É isso que eu vou lutar todos os dias para não perder o objetivo. Eu acho que as pessoas participarem desse projeto, aí eu acho que o próprio Deus se encarrega disso, né? Eu penso sempre que o investimento tem que ser em nós. Jesus, ele investiu em si próprio, em conhecimento e sabedoria, como a própria Bíblia fala, que ele crescia em conhecimento e em graça, diante de Deus e dos homens. É esse equilíbrio que nós temos que encontrar diante de Deus e dos homens. Não adianta só ser diante de Deus, não adianta só diante dos homens,
sendo que nós estamos hoje aqui nessa terra e que esse não é o nosso lar, esse não é o nosso lar eterno. Nós estamos aqui de passagem, mas enquanto estamos aqui, temos que nos portar de uma forma que seja digna do respeito das pessoas. Então, como Jesus, que venhamos crescer diante de Deus e dos homens, na graça do Senhor. E é isso aí. É muito bom, muito bom estar aqui. Poder falar um pouco da palavra de Deus, poder direcionar pessoas a como começar, como caminhar. Porque nessa nossa caminhada é muito fácil falar. Tá aqui colocando coisas, foi assim, a caminhada é assim, eu tenho tantos anos no evangelho, é assim. Parece fácil falando, mas vivendo não é tão fácil, né? Acredito que na tua caminhada você já teve momentos muito difíceis. Poderia compartilhar com a gente aqui se um momento que você achou que estava tudo perdido e que simplesmente o sobrenatural de Deus mudou a história, mudou? Com certeza. Hoje, graças a Deus, eu acho que chega um ponto na nossa caminhada que a gente começa a não ter um testemunho. A gente começa a ter vários para escolher, sabe? Para dizer o que é que a gente vai contar. E eu tenho começado a viver um pouco disso. Agora, o que mais me marcou até então, ao longo desses poucos 23 anos de vida, é que durante a pandemia, em 2020, há 3 anos atrás, o mundo virou uma loucura. Todo mundo viveu isso. E na minha vida, a minha percepção, a minha experiência diante da pandemia foi um jovem que tinha acabado de terminar um curso técnico em uma área e não conseguiu um emprego, veio a pandemia, fechou a faculdade que eu iniciei há 2 semanas, então fiz 2 semanas de experiência universitária, e a partir de então eu tentei de todas as formas achar outros meios para encontrar o meu caminho. E apesar da gente estar falando de um aspecto profissional, o profissional é algo muito importante. O trabalho não é uma maldição. Deus entregou o jardim a Adão para cuidar do jardim. Para trabalhar. Então, a não ser que Deus já tivesse antecipado a maldição, o trabalho foi dado a Adão, na verdade, como um privilégio de Deus, como uma bênção de Deus. Porque Adão ainda não tinha pecado. E o que é que o trabalho permite a gente fazer? A criar. Coisa que o Deus Criador faz. Então, Deus dá a gente o privilégio de poder criar, que é um privilégio que o próprio Senhor tem. Então, pensando em trabalho, isso foi um grande testemunho na minha vida, porque eu saí de um momento, pré-pandemia e durante a pandemia, em que eu estava como um técnico em geologia, que é uma coisa que as pessoas pouco conhecem. Eu mexia com pedra, mas no bom sentido, viu, gente? É pedra de mineração, para vocês não acharem outra coisa. Eu sempre faço essa piada, mas em uma área muito diferente do que eu estou hoje. Como eu falei para vocês, eu trabalho com tecnologia, e para eu sair de geologia para tecnologia foi uma viagem muito grande. Só que grande não em tempo, mas grande em intensidade, porque são espectros muito distintos, só que foi em um período muito curto de tempo. Na prática, o que aconteceu foi que depois de ter tentado ser um técnico em geologia desempregado, um professor de música desempregado, depois de ter colocado o currículo em posto de gasolina, em loja de roupa e tudo que você imaginar, feito concurso para ser agente de trânsito, feito concurso para ser agente de bancário, depois de tudo isso, aí Deus me guiou para um lugar que hoje é o lugar que eu estou plenamente realizado, e não tinha como ter uma outra profissão, sabe, para mim. Hoje eu trabalho com tecnologia numa empresa muito boa, consegui desenvolver em 1 ano aquilo que as pessoas geralmente demoram 2 anos para desenvolver, pela graça de Deus, e também mediante muito esforço. Então isso foi um grande milagre na minha vida, porque eu estava totalmente perdido, profissionalmente falando, que acaba embutindo em outras áreas, e Deus foi dando várias portas fechadas. Concurso 1 fechou, concurso 2 fechou, oportunidade tal fechou, para me direcionar para a oportunidade certa. Então isso eu acho que foi um ponto muito importante, uma virada de chave na minha vida que eu estou vivenciando até hoje. Legal. Eu ouvi de você uma palavra que me chamou muita atenção. Qual foi essa palavra? Intensidade. A gente vê uma frase que o pessoal costuma dizer, que aquilo que a gente dá foco expande, né? E assim, a intensidade é muito importante. Você conseguir ser intenso, mas não só a intensidade. É a intensidade junto com uma responsabilidade de fazer aquilo diariamente.
Eu acredito que a gente tem que ser intenso ao ponto que a gente consiga também colocar isso dentro do nosso cotidiano, que se torne um hábito. Eu sempre converso com algumas pessoas e às vezes eu vejo pessoas fazendo coisas que eu digo, você não vai aguentar um mês. Acredito assim que as pessoas às vezes encontram uma fonte, elas acham que tem que extrair tudo daquela fonte em pouco tempo, sabe? E o que eu sempre digo é, não vai com calma. Não é que você tem que ser lento, mas faça de uma forma que você consiga fazer sempre. Faça de uma forma que você consiga fazer bem e sempre. Agora mesmo está dentro dos meus hábitos acordar cedo. E eu fiz o primeiro teste com 6 horas da manhã. Tá um pouco complicado porque eu durmo muito tarde. Eu estou já pensando em regular um pouco mais tarde. Por quê? Porque precisa ser um hábito que eu faça sempre. Então tá sendo muito sacrificioso, sabe? Ali acordar 6, sendo que eu durmo 1, meia-noite e meia. Eu tô tentando primeiro regular a partir da noite. O horário não de dormir antes de regular o de acordar. Tá entendendo? Então por isso que eu não mudei ainda. Mas tô mexendo várias peças para tentar dormir um pouco mais cedo, acordar um pouco mais cedo. E aí você pode me perguntar qual a importância de acordar cedo, né? Para você que está nos ouvindo o Renovamente Cast, nós iremos falar aqui majoritariamente da palavra de Deus. Mas entenda que você, quanto ser humano, qualquer coisa que eu fale sobre você, sobre o seu crescimento, sobre a sua vida, eu vou estar falando de Deus. Então a importância de acordar cedo, bem cedo, é a questão da primícia. Deus tem alguns princípios que, se seguirmos, dá certo. Se a gente passa a primícia do nosso dia dormindo, pode ver, se você dorme até mais tarde, você já acorda sonolento. Uhum. Real. E quando você entrega a sua primícia com o quê? Acordado, fazendo um devocional, disposto, fazendo um exercício, fazendo algo que você... Eu entrego a minha primícia dessa forma. Você transforma todo o seu dia. Você muda o seu dia. Então, mesmo dormindo tarde, antigamente eu dormia tarde, eu digo, então eu posso acordar tarde. Por quê? Porque eu preciso dormir tantas horas e tal. E aí eu falava aquele discurso para mim, eu tenho que acordar a tal hora porque eu durmo tal hora. Mas aí eu comecei a viver essa experiência por ver várias pessoas que já têm experiência na área, que já têm conhecimento, dizer, você precisa acordar cedo. E eu mesmo sem entender, mesmo sem ter a certeza que aquilo ali era o certo, eu resolvi seguir aquela orientação e, poxa, tem sido algo muito transformador acordar cedo, tá sempre disposto, tá fazendo aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta, estudando muito, buscando muito para viver esse sonho. O Renovamente Cast só é possível porque eu comecei a acordar cedo, porque eu comecei a ler muito, porque eu comecei a buscar, porque eu comecei a fazer um network, buscar aí as pontes aí com o Rafael, a irmã dele que não está aqui hoje, e que vai ser uma peça muito importante no nosso podcast, que é a Sara. Então, assim, é muito importante a gente ouvir pessoas que já têm determinadas experiências. E eu vou colocar aqui uma experiência para as pessoas que eu acho muito importante, para as pessoas que estão no Evangelho, que querem seguir os passos de Jesus. Eu vou pedir também que Rafael dê um ponto importante. Eu quero aqui trazer muitos pontos de vista, porque eu vejo Jesus do meu ponto de vista. É claro que princípios não podem ser mudados, mas a forma que a gente vê ele depende muito de onde a gente está, do tanto que a gente conhece. Então, o que eu quero deixar para vocês aqui, nessa tarde, quase noite de podcast, é o seguinte: se eu estou aqui hoje, é porque um dia eu olhei para mim, tava ali, sabe, num vale de muitas indecisões, de pouco entendimento, sem saber qual era a direção para minha vida. E todos os dias o acusador ele vinha até minha porta e dizia: você nunca vai ser cristão, você nunca vai conseguir, porque você não é constante, você
sabe? E quando eu ia assim, até em alguns amigos, eu disse, o problema é que você não é constante. E aí, de tanto ouvir aquilo, eu disse, realmente eu não sou constante. Mas eu fiz uma coisa, eu tive um ato que eu acho que mudou a minha vida, mudou a minha história. Eu disse, Deus, e depois a gente vai ver que isso é muito bíblico. A cada dia o seu mal. O amanhã, ele pertence a Deus. Para você hoje aqui, a mensagem-chave que eu quero te dar nesse princípio. A cada dia o seu mal. O nosso amanhã, ele pertence a Deus. O que nos pertence é o presente, é o dia de hoje. Então, não importa se você não vai conseguir fazer isso amanhã. Se você acha que você não vai conseguir fazer isso amanhã. Porque tem quase 8 anos que eu pensei, será que eu... 9 anos, eu acho. Não, quase 10. Que eu pensei, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir realmente ser cristão durante toda uma semana? E aí eu fui para a igreja, eu fui me consagrar, eu fui fazer um jejum, eu fui orar, eu fui ler a Bíblia. E no outro dia eu consegui acordar e fazer as mesmas coisas. E no outro dia eu consegui acordar e fazer as mesmas coisas. Muito bom E no isso, outro né? dia eu consegui acordar e fazer as mesmas coisas. Mas para eu conseguir fazer as mesmas coisas, eu tive que um dia romper e dizer, eu vou Sim. fazer nem que seja só essa vez. Exato. Então, talvez você esteja aí querendo tomar uma decisão na sua vida, querendo fazer algo de bom para você. Mas todos os dias o acusador ele chega na sua porta e diz que você não vai conseguir, que você não é capaz. Eu quero te dizer hoje aqui que você é capaz, que você vai conseguir. E que se você ainda não tem confiança em você, dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo porque Deus ele tá de prontidão te esperando ver você dar o primeiro passo para ele poder te ajudar nessa caminhada. Porque Deus ele não tem negócio com quem está caído, com quem está prostrado. É necessário a gente se posicionar, é necessário nos colocarmos de pé e dar o primeiro passo. E aí Deus ele vem e faz algo extraordinário. Essa é assim, aquilo que eu poderia dar para vocês de um presente, assim, o presente maior que eu poderia entregar a vocês nessa noite. E o nosso querido Rafael também vai ter um presente da parte de Deus para entregar para vocês nessa noite. Aí, falando isso, David, é algo que me lembra muito uma história, que é a história do povo de Israel. Quando Moisés está diante do Mar Vermelho, à frente dele, 3 milhões de pessoas atrás dele, esperando uma ordem, esperando uma mensagem, um direcionamento. E atrás desse povo, um exército disposto a matar toda aquela nação. Moisés recorre ao Deus que tirou ele do Egito, ao Deus que deu essa missão para ele. E Deus responde, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. O que Deus estava dizendo é, dê o primeiro passo, porque se você não colocar o pé no mar, eu não posso abrir. Então Deus não age conforme as nossas necessidades, porque eu preciso, porque eu quero, porque eu sinto. Ele age conforme nossa fé, nossa atitude. E é o que você falou, é o posicionamento. Qual é o meu posicionamento hoje? Se eu acho que eu não vou conseguir fazer isso amanhã, realmente, o povo de Israel não conseguiria andar e atravessar o Mar Vermelho. Conseguiria até dar os primeiros passos, como Sim. qualquer um entra no mar. Sim. E linka muito o que eu falei com o que... É o Espírito Santo, ele é lindo, ele é maravilhoso. Exato. Linka muito isso, porque os primeiros passos são possíveis. Exato. Porque não iria matar o povo de Israel dar os primeiros passos dentro do mar. Sim. Mas fazer a travessia não seria algo possível. Só se tornou possível porque eles deram o primeiro passo e porque Deus foi ali na caminhadas com ele, abrindo o mar. Ai, é lindo demais falar de Jesus. Exato. Um outro momento muito parecido com esse é quando, mais lá na frente, quando o povo de Israel já começa a ser liderado por Josué, quando eles estão diante da travessia do Rio Jordão, ali eles já estavam no início da Terra Prometida, mas tinham que atravessar o Rio Jordão para ter acesso a, digamos, 80%, 90% do restante da Terra Prometida que estava proposto. E naquele momento, Josué declara, se consagrem porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha no meio de vós. E a maravilha era, o Rio Jordão foi aberto, assim como o Mar Vermelho. E de uma maneira muito semelhante. Qual? O povo deu o primeiro passo para que o Senhor abrisse o rio. Assim como o Senhor abriu o Mar Vermelho, o povo precisou andar primeiro para que o Senhor pudesse abrir o Rio Jordão. E como foi que ele fez isso? Os sacerdotes foram à frente.
E a Bíblia é muito enfática quando conta essa história. A Bíblia poderia dizer simplesmente, olha, o povo andou e o mar se abriu. Mas a Bíblia falou, quando os sacerdotes colocaram os pés na água, automaticamente Deus foi lá e dividiu o rio em duas partes. Então isso é muito poderoso. Entender que Deus vai agir conforme a nossa proatividade, nossa atitude. Como você falou, Deus não tem negócio, não tem movimento com pessoas que estão caídas. Porque as pessoas que estão caídas e não se levantam, elas desistiram de si mesmas. Elas desistiram de um futuro. Sabe? Então é necessário que a gente se coloque de pé. Como Deus falou para o próprio Ezequiel. Ponte de pé, filho de homem, porque falarei com você. Primeiro Ezequiel precisou se colocar de pé para depois receber a revelação do Senhor. Não é o contrário, sabe? Peraí. Não é o Aí contrário. a gente... Rapaz, parece que quer entregar tudo no primeiro podcast. Um podcast de ensaio. Eu não entendo isso. A gente tá aqui falando... Cara, quer entregar tudo no primeiro... Como é que a gente vai ter conteúdo? Mas como você falou, cada dia seu próprio mal. Não, cara, é muito gratificante esse momento. Já vamos ter aí vários cortes desse primeiro encontro, porque foi o primeiro, mas essa primícia eu quero entregar a Deus. Eu quero encerrar aqui esse programa orando. Eu quero encerrar aqui dedicando a Ele. Bom. Nós começamos, eu quero dizer a vocês que assim, vocês estão vendo tudo muito bonitinho aqui, tudo muito legal. Mas a gente estava aqui, né, preparando todo o cenário, tudo. E aí já tinha vindo a minha mente orar. E eu disse, não, a gente termina de preparar o ambiente e a gente ora num ambiente legal. E aí eu vi as coisas começarem a não andar, a não fluir. E eu disse, não, tô errado, eu vou orar primeiro para o ambiente fluir, né? E aí a partir do momento que nós oramos, né, as coisas começaram a... Instantaneamente. Foi assim, terminou a oração, aquilo que estava como um empecilho, na mesma hora foi resolvido. Exato. Na mesma hora. Então isso é a fé que nós temos. A fé em um Deus que não está morto. É até importante falar isso nesse momento de Páscoa, né? Que esse foi um sábado de silêncio, esse foi um sábado de incertezas. Mas eu quero dizer para você que amanhã é domingo. E bem cedinho pela manhã, quando foram procurar ele no túmulo, por que procuram entre os mortos? Não encontraram. Então, assim, ainda é sábado, ainda é noite. O choro pode durar uma noite. O sábado ainda é um sábado de incerteza. Mas amanhã teremos a certeza que ele vive. Com certeza. Nós teremos a certeza, celebraremos isso, celebraremos a Páscoa. Quero convidar você que tem aí uma igreja evangélica que comemore a Páscoa de uma forma correta, que você se dirija a ela, vai entender o significado da Páscoa. A Páscoa não é coelhinho, é uma jogada de marketing muito legal para vender. Eu mesmo sou empresário e eu vendo muito nessa época, mas nós não podemos tirar o real significado do que é a Páscoa, porque foi um sacrifício muito grande. Eu estava refletindo sobre isso e eu vejo muitas pessoas dizerem que Jesus estava com medo de apanhar. Não. Apanhar era doloroso, era cruel. Aquilo que fizeram com ele foi muito cruel. Demais. Mas conseguimos observar ali no finalzinho, ali quando ele está morrendo, o que verdadeiramente ele tinha muito medo, que era de se separar do Pai. Onde ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, nunca fiquei longe de ti. E você que anda junto com Deus, você que vive a sua vida pautada nas coisas de Deus, sabe o quanto é difícil acordar e não perceber que aquela presença está com você, que aquela presença que te faz andar está com você, sabe? Então, é sobre isso. Renovamente é sobre isso. Não vos amodeis, nem vos conformeis com as coisas desse século, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. A voz do Salvador é o nosso slogan. Renovamente Cast, a voz do Salvador. Nós queremos ser uma voz
aqui de Salvador, de onde estamos falando, Salvador, Bahia. Fizemos esse trocadilho aí, né? A voz do Salvador, trazendo para Jesus, que é o nosso Salvador. Até porque a cidade de Salvador é a única cidade no Brasil que tem o nome de Jesus, que é Salvador. E como eu vi muitas vezes o bispo Átila Brandão, que é um líder aqui muito forte, ele dizia assim, nós somos o útero. Uhum. Tudo nasceu a partir daqui, né? Da nossa Bahia. Nós somos aí de onde tudo partiu, de onde tudo começou. Nós somos a primícia desse Brasil. E nós estamos aqui para fazer a diferença, para não ser mais um, para fazer a diferença com verdades, para fazer a diferença com enfrentamentos. Com certeza. Os assuntos que iremos tratar aqui, não achem vocês que só iremos tratar de assuntos que não tem nenhum enfrentamento. Trataremos também assuntos que trazem enfrentamentos, mas não estamos com medo não, porque nós falaremos aquilo que está escrito. Seremos um Lutero da nossa geração. Somente a graça, somente Jesus, Escritura. somente as Escrituras. Importante falar sobre isso, David, porque a voz do Salvador também, além de ser um trocadilho, fala muito sobre uma visão que você falou comigo inicialmente. Rafa, cada um de nós, você até citou aqui no início do podcast, cada um de nós carrega uma parte, um ponto de vista sobre Jesus. O Deus que é Jeová Jireh também é o Jeová Shalom, é o Deus de provisão, Deus de paz. Talvez você conheça mais o Jeová Jireh do que eu. Então, a gente conversando, eu consigo conhecer mais de Jeová Jireh. Se a própria Bíblia diz que nós somos um corpo, cada um tem sua parte, cada um tem sua função. É o mesmo espírito com atribuições diferentes. Cara, muito importante você falar isso, que eu fui confrontado esses dias com isso. Porque eu nas minhas empresas, eu sou um cara que eu dou honra a quem tem honra, sabe? Cada um faz o seu papel lá e eu acredito que cada um dá o seu melhor. Cada um tem um melhor em algo. E eu sou uma pessoa que eu não fico tentando fazer tudo. Eu sempre acho que todo mundo tem... se você é melhor em tal parte. Tipo, quando a gente se juntou aqui mesmo, eu vi que você era o cara da tecnologia. E eu não tinha tanta experiência com essa questão de tecnologia. Eu tenho que lhe ouvir. E a pessoa chegou para mim e disse assim, mas Jesus era completo. E eu também tenho que ser completo. Entendeu? Então, quando eu for botar alguém para fazer, eu vou poder ensinar porque Jesus era completo. E eu não tive resposta. Eu disse, rapaz, eu não ajo dessa forma, eu acredito que somos partes. E quando eu estou vindo no caminho, refletindo sobre aquela palavra, ele disse, realmente, Jesus foi completo. Mas nós somos o corpo de Jesus. Nós somos os membros, nós não somos completos. Nós somos completos enquanto nós estamos juntos. Enquanto a ministério, nós somos completos quando nós estamos juntos, enquanto igreja, tendo um cabeça que é Jesus Cristo nos guiando e dependendo uns dos outros, suportando uns aos outros em amor. Sim. É aí que nós temos a visão do evangelho. É isso, gente, é isso. Se a gente fosse ficar falando aqui, assunto nunca acaba. Demais. Prometo que nós seremos mais enfáticos. Hoje aqui não tivemos roteiro nem nada, foi coisa mesmo vinda do nosso coração para o coração de vocês. Espero que vocês sejam muito abençoados com essa palavra, mas nós seremos muito enfáticos naquilo que iremos falar aqui. Nós iremos entrar com roteiro, com algo mesmo direcional. Vamos orar? Vamos, e um ponto para concluir, por que a gente começou a falar sobre esse ponto de cada pessoa colabora de uma forma, traz uma visão sobre Jesus? Porque a gente não vai trazer mais do mesmo. A gente quer trazer através do Renovamente Cast o Voz do Salvador, a voz do Salvador, de Salvador. Quem são essas vozes proféticas em Salvador? Na cidade de Salvador, que tem alguma coisa para carregar de Jesus, uma unção, uma porção gente de boa, Deus, cara. que as pessoas não conhecem. Talvez você esteja assistindo da gente, sei lá, do Rio Grande do Sul, e você não conhece o que é que está acontecendo aqui em Salvador, Bahia. Será que esse útero não tem alguma coisa sendo feita aqui? Líderes fazendo diferença, pessoas realmente fazendo a diferença no nosso meio, sendo inspiração para cada um de nós. E queremos levar essa inspiração, né, para todo o Brasil
E como dizia uma pessoa que é muito minha inspiração, que é o Bispo Átila Brandão, além mar, né? Além das fronteiras. Porque não existe uma barreira para a internet, né? A internet revolucionou. Então nós temos que participar dessa revolução trazendo coisas boas para esse meio tão deteriorado, tão Confuso muitas obscuro, vezes. confuso. Nós queremos trazer um direcionamento de transformação. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que nós tenhamos conseguido passar aquilo que está dentro do nosso interior, aquilo que nós temos de melhor. Nós queremos encerrar agradecendo a Deus por esse momento. Paizinho querido e amado, nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por esse momento. Obrigado por nos permitir viver uma experiência como essa, Pai. É a realização de um sonho. É entendermos que nós somos capazes, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que nós podemos sim passar por momentos difíceis e estar com aquele que nos fortalece, mas podemos estar num momento tão glorioso como esse e continuar com aquele que nos fortalece. Entender que o Senhor é um Deus que põe os sonhos em cada um de nós e é o mesmo Deus que provê os recursos para que esses sonhos sejam possíveis. Meu Pai, que o Senhor possa tomar nesse momento a primícia do Renovamente Cast. Que essa voz do Salvador, que a voz do Salvador seja a tua voz, aquela que impera nesse lugar. Amém, Deus. Que as nossas vontades, os nossos desejos, o ego, o orgulho, a vaidade, nunca venha tomar conta desse ambiente, Senhor. Mas que esse ambiente seja um ambiente de paz e prosperidade. Paz e prosperidade que eu tanto vi o Thiago Brunet falar, Senhor, e eu vi na tua palavra. Quantos homens e mulheres de Deus saudavam com paz e prosperidade, Senhor. É tudo que nós precisamos, uma paz que excede todo entendimento, uma paz em meio à guerra, uma paz em meio à tribulação. E a prosperidade do Senhor, que não é simplesmente financeira, mas é sim a ausência de necessidades. Amém. E podemos contemplar na tua palavra que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Verdade. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo ele veio e morreu naquela cruz para que venhamos ter vida zoer, uma qualidade de vida, a mesma qualidade de vida que o Senhor Amém, tem, Deus. uma vida em abundância, Deus. Nós te clamamos pela vida abundante sobre as nossas vidas, Amém, sobre a Pai. vida daqueles que nos ouvem nessa hora, meu Pai. Que o Senhor possa estar dando um direcionamento, meu Pai, como já viemos falar aqui no começo, que foi o centro da nossa mensagem, meu Senhor. Que essas pessoas possam entender que é dando o primeiro passo, que elas Amém, atingirão o alvo tão almejado, que parece ser tão longe, meu Pai. Que elas entendam que é dando os primeiros passos, é aceitando o processo, é vivendo os processos, é passando pelo vale da sombra da morte, que nós nos assentamos em uma mesa, mas antes nós temos que passar pelo vale da sombra da morte, antes nós temos que nos sujeitar ao Senhor e viver tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Deus, obrigado. A Ti seja toda a honra, toda a Amém, glória, Jesus. toda a exaltação, todo o poder, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Amém. Amém. E primeiro passo, não deixando aqui passar batido, aqui é um formato do Renovamente Cast. Sim. Aproveitando aí que eu já estava esquecendo, mas aí a oração destrava, a oração lembra. Aleluia. Comenta aí sobre isso, Deus. Sim, gente, é assim, quando eu chamei o Rafael, é porque ele é um cara muito sensível em relação à música. Ele é um cara que ele tem me ensinado muito em relação à música. A irmã dele é uma menina extraordinária, ela tem as perguntas que destrava as respostas. Não existe resposta se não tiver perguntas. Com certeza. Então, assim, a minha esposa, ela é farmacêutica e ela está se especializando em fitoterapia, em remédios naturais. Então, nós queremos renovar no todo. Teremos aqui vários quadros para tentar fazer você ter uma vida mais saudável. Nós temos parceiros que são personagens, nutricionistas, terapeutas. Então, você vai ver toda essa galera aqui. Isso aqui é um formato de podcast mesmo, nesse formato perguntas
respostas que são chaves, mas teremos aqui também um formato musical, a música que renova, que transforma, que dá um direcionamento. Nós teremos aqui dicas de saúde. Então, assim, é um canal que está nascendo. O podcast é apenas um nicho desse canal, né? O Renovamente Cast, sendo que daqui a uns dias aí temos uma TV aí para estar direcionando o seu dia todo. Se você quiser passar o dia nos acompanhando a nossa programação, hein? Qual a programação das 6 da manhã? Começamos a partir das 6 e encerramos à meia-noite. Vamos. Existem muitas vozes em Salvador. Exato. E nós queremos ser o canal que faz essa voz ser ouvida em todo o Brasil, não só aqui em Salvador, na Bahia, mas que seja ouvida em todo o Brasil, em todo o mundo, porque são vozes proféticas, vozes que estão transformando toda uma geração. Então é isso aí, é gratificante, palavras não tenho para expressar a gratidão de estar aqui com muita tranquilidade falando, sabe? Parece que eu já fiz isso aqui por muito tempo. Rafael me ensinou como é que eu tenho que ficar olhando para a câmera, que eu tenho que ficar olhando para aí. Essas coisas aí, né, gente? É muito gratificante. E agradecer também ao Oswaldo, que tá ali controlando, né, assim, na transmissão, né, isso, Oswaldo? Não conta não, os entendedores entenderão no futuro. No futuro entenderão quem era o Oswaldo. É igual o Elias que você estava entrevistando nesse instante aí. Nesse instante ele deu onde de entrevistar o Elias aqui. Elias falou, cala tua boca, quero voltar pensando nada, eu tô aqui numa boa. Vai pro making off aí depois, a gente solta algo do tipo. É isso aí, gente, é isso aí, uma boa noite para todos vocês. Não sei se eu vou adotar isso, eu acredito que eu vou adotar porque é bíblico, ele utiliza, ele abriu os meus olhos para isso, o Thiago Brunel, eu escuto muito ele. Paz e prosperidade para você, é o meu desejo, eu não consigo ver outra palavra para saudar as pessoas, sabe? A gente não inventa nada, a gente copia e coisas boas, a gente está aqui passando exemplos a ser copiado, né? Sim. E assim, um exemplo bom que eu vejo do Thiago para copiar é esse. Ele tem uma saudação que ele me traz muita paz. Paz e prosperidade para o seu coração, paz e prosperidade para a sua família, paz e prosperidade na sua vida, em tudo que você fizer, em tudo que você empreender, paz e prosperidade. Uma boa noite. Muito bom. E não esquece de deixar o seu like, de curtir, compartilhar. Cadê o modo YouTube ativado? Não pode esquecer. Essa parte aí fica com você. Pessoal, falando sério, se vocês gostaram da proposta, desse conceito, dessa visão que a gente está tentando trazer aqui, eu peço, por favor, que você não esqueça de deixar todas as formas que vocês podem deixar de ajudar a gente a trazer outras pessoas que também possam gostar disso, curtindo, compartilhando, manda nos grupos, manda para alguém que você acha que pode ser muito bom de ouvir essa palavra. E se inscreve aqui no canal, também no YouTube, acompanha a gente nas redes sociais. Tudo mais que você já sabe. A gente não vai ficar gastando muito tempo falando sobre isso. Só uma coisinha, ele lembra dessa parte. Eu tô lembrando que o nosso cenário ainda não tá pronto. É verdade. Isso aqui é uma gravação teste, ainda tá tudo aqui mais ou menos porque foi muita luta pra gente tentar definir como seria o nosso cenário, né? Já temos muita coisa aqui do nosso cenário, nossas mesinhas, nossas cadeiras, nossos microfones personalizados. Acredito que sim. Então, assim, o nosso cenário ainda tá aqui desse Construção. jeito. Definitivamente entramos no ar a partir de maio, já com entrevistados, já temos entrevistas já bem encaminhadas, e é isso aí, esse mês aí nós estaremos fazendo essas live testes, mas teste é teste, jogo é jogo, não, teste é jogo, meu amigo, entendeu? Então aqui foi um teste somente mesmo para adaptação, mas todo o assunto que foi tratado aqui já é de muito valia para a sua vida, já é muito transformador, já é revolucionário, já é algo que se você colocar em prática, você vai ver transformação na sua vida. Pegue cada pontinho, nós vamos estar aí botando cada detalhe daquilo que foi tratado aqui, para que isso possa mudar a sua vida. É esse o propósito do Renovamente Cast, poder te ajudar a ter uma vida na mesma qualidade de vida de Deus, uma vida abundante, uma vida de paz e prosperidade. É isso aí, gente. Boa noite. Até mais, até o nosso próximo episódio. E por hoje, ficamos por aqui. Renovamente Cast,
a voz do Salvador. Grande abraço, gente. Tchau, tchau. Não esquece de deixar seu comentário aqui. O que é que você achou desse primeiro episódio de inauguração ou pré-inauguração. Grande abraço.